Nós estamos nesta oportunidade na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, um homem estrangeiro, ele não era nem judeu, mas esse homem recebeu uma incumbência, como temos comentado com os irmãos, de ir até uma ilha chamada Creta, e as igrejas estavam com alguns problemas doutrinários, de comportamento. O pessoal natural de Creta tinha alguns problemas nativos, de costumes. Eles eram desobedientes, mentirosos. Paulo chega a dizer a Tito que eles eram preguiçosos também. Bom, eles vieram um dia para a igreja, ouviram a palavra de Deus, lá tinha judeus também, e o evangelho chegou até eles, mas eles precisavam de arrumar o comportamental deles. E Paulo, além de dizer para Tito colocar as coisas em ordem, interessante que ele trata agora de faixa etária e sexo, idosos, idosas, jovens e moças. Interessante que no versículo 6, nós vamos ler capítulo 2, do versículo 6, aliás, nós vamos ler do versículo 1 ao 10, só que nós vamos comentar do 6 ao 10, que faz parte da primeira leitura que fizemos a semana passada. Leitura. Tudo bem, irmãos? Amém? Amém. Leitura. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário não se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Exorta os servos a que se sujeita aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Amém. Oração. Amado Deus, Santo Pai misericordioso, neste momento da leitura e explanação da palavra, nós te pedimos sabedoria, conhecimento e equilíbrio, Senhor, para trazer a verdade a cada coração presente. Aproveitamos no momento para agradecer também os que estão nas redes virtuais, que possam também estar ouvindo a palavra, abrindo o seu coração, para que ela entre e faça morada e nutra a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Amém. Como nós já falamos para os irmãos e para quem está nos acompanhando, a carta que Paulo escreveu a Tito tem quase que o mesmo teor de intensidade que Tiago escreveu aos irmãos. Elas são cuidadosamente escritas para mudança de comportamento para aqueles que conhecem o Evangelho. Quando nós lemos a partir do verso 6, porque nós já fizemos o comentário dos versos anteriores, exorta semelhantemente os jovens que sejam moderados, semelhante ao assunto anterior, porque Paulo cuidava de dizer a Tito para que as mulheres novas fossem prudentes, que elas amassem seus maridos de verdade e também os seus filhos, e que fossem mulheres moderadas, de boa índole, puras ou castas, e donas de casa. Aqui é o local, é o habitáculo da mulher, dentro do seu lar, onde Paulo diz, sujeição bíblica ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então, nós vemos esta orientação de Paulo,
E agora ele diz, de forma semelhante, também passe o mesmo recado aos jovens que sejam moderados, assim como as mulheres novas. Paulo incentivou Tito a exortar os jovens a serem equilibrados. Alguns jovens da nossa igreja, por exemplo, são muito bem resolvidos e equilibrados, graças a Deus. Alguns precisam de melhorar, precisam de saber o time da sua vida, das coisas que devem fazer, em tudo. O tempo de estudo, tempo de namoro, tempo de casamento, para que Deus possa abençoar. Saiu fora do eixo, e isso é Bíblia, vai ter problemas, vai ter precipitação. E tudo que nós fazemos na vida tem suas consequências. Não imagine que vai passar sem resultados, bons ou ruins. Ser jovem moderado, no texto, na verdade isso mesmo, é ser discreto. Na palavra grega é isso, ser uma pessoa discreta. A ideia central, neste momento, é que eles sejam orientados a serem prudentes, que tenha discrição no jeito de falar, no jeito de vestir, no ambiente que vai, porque as pessoas estão vendo nós. E os jovens são mais suscetíveis aos idosos. E ele diz, olha, sérios na sua conduta. Dizer que um jovem deve ser sério, não está dizendo que ele deve ser um velho enrustido, como um velho implicante. É seriedade no que faz. Já é um processo de amadurecimento para que ele possa controlar suas próprias paixões, os seus impulsos, os seus apetites, apetites sexuais, apetites joviais, apetites de fazer coisas e descobrir coisas. Todos esses apetites, eles têm que ser moderados para que não ultrapasse a linha limite para a sua própria bem-aventurança. Amém, irmãos? Evitando excesso em tudo, isto é ser moderado, os jovens devem ter controle espiritual para evitar esses tais excessos próprios da idade deles, de aventuras, de inconsequências. Porque sempre tem, às vezes, essa do jovem fazer, porque ele ainda é jovem, e ouvimos, né? Mas ele ainda é jovem. Mas a Bíblia diz, não deve ser jovem assim, deve ser um jovem bem comportado. Porque quando um jovem tem uma boa consciência, ele é superior aos seus descontroles, aos seus apetites. Quando você tem uma boa consciência, você controla vontades, controla desejos da própria carne. Jovens sem regras, sempre serão propensos, mais cedo ou mais tarde, arruinará o seu corpo e a sua alma. E é o preço. Na verdade, os apóstolos evangelistas já objetivavam evitar essas consequências nos jovens das igrejas. Então, irmãos, como o jovem está num período de vida em exposição aceleradas às tentações, concordam? Os jovens estão em exposições aceleradas às tentações. Então eles sempre vão necessitar, e estão pedindo de socorro que eles fazem, de alguém que lhe impeçam fazer isso, porque propriamente dito eles não têm esse autocontrole. Então a figura do pai, da mãe e da igreja do Senhor dizer, olha, não faça isso. Quando ele tem obediência e temor a Deus, ele vai deixar de fazer. Se não for obediente ou não houver essa interferência externa do adulto, do pai, da mãe, terá consequências. Para que ele, ao longo do tempo, ou ela, o jovenzinho, ele adquira temperança a essas paixões incontroláveis do coração, porque o autocontrole é sempre regulado ao temor a Deus. Nós devemos ensinar nossos filhos a terem temor a Deus. Então eles vão se autocontrolar pelo temor. Os mais experientes, e é onde Paulo escreve, devem exortar
Nunca serem permissivos com os jovenzinhos. Ser movido, eu vou deixar fazer. O começo da educação sempre será a partir dos mais velhos. A educação é uma atitude que passa dos mais velhos para os mais novos, com a autoridade e o próprio exemplo, porque também não adianta dizer para não fazer e, na verdade, a pessoa que diz para não fazer o que não se deve fazer está se comportando de forma que diz para não fazer. Caso não ocorra essa passagem, os fundamentos bíblicos serão minados, provocando um encaminhamento doloroso, tanto para os pais quanto para si próprio. No Eclesiastes nós lemos, Eclesiastes 11:9, projeta aí para nós, fazendo favor. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da sua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos seus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Olha, Eclesiastes diz, você pode ser alegre, fazer o que seu coração manda, mas limite-se, porque tudo que você fazer vai ser cobrado em juízo. E isso atrai a consideração de temor. Os jovens devem lembrar de Deus antes que venham os dias pesados, limitados da velhice. É esse o assunto. Em Eclesiastes 12:1, capítulo posterior, diz, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho mais nele contentamento. Aqui é uma dura realidade da vida. Se você continuar a ler, está falando da velhice. Porque a velhice é cansaço e enfado. Vemos os nossos idosos da igreja e eles podem confirmar para você, e nós vemos que é cansaço e enfado. Ora, o sábio homem de Deus diz, busque enquanto é novo, para que depois você acordar para que deveria ter feito e nunca fez, esse tempo nunca mais será recompensado, porque já passou. A obediência é chave do sucesso para os jovens, ainda que não entendam certos motivos das orientações dos mais experientes. Eu aprendi a dizer o seguinte para os meus filhos e passo para os irmãos, já falei isso para a igreja. Você deve mandar nos seus filhos e não cobrar deles o amor deles para você. O importante é que você ame a eles. O amor vem depois. Um dia eles vão reconhecer o que você fez. Se você quer fazer uma troca de amar e ser amado, pode ser que geralmente você vai ter problema. Não espere ser amado. Ele vai ficar bravo com você, mas o importante é que ele te obedeça, sem ter conhecimento do motivo da obediência. E isso vai lhe fazer bem, porque lá na frente ele vai agradecer. Ora, irmãos, em 1 Pedro 5:5, Pedro, no assunto, diz, semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Olha, aqui confirma. E sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O relacionamento de Deus é esse. O relacionamento que nós temos que ter com mais velhos é esse. Os mais novos sujeitos aos mais idosos, e um sujeito ao outro com todo respeito, e pede-se uma condição de ser humilde, porque quem não é humilde, Deus resiste. Deus resiste. Mas aos humildes, Deus dá graça. Amém? Jovens temerosos a Deus, quando obtêm esse autocontrole devido ao temor, humildade e sujeição, este equilíbrio traz bom senso, e boas atitudes, e bom comportamento. E eles podem deixar de agregar muitos problemas em todas as áreas da vida. Ficam livres de problemas, porque souberam obedecer, ser humilde e temer a Deus.
Não avançarão em coisas precipitadas fora do tempo, nenhuma delas. Criança tem que brincar. Jovem, adolescente, jovem tem que estudar. Depois eles vão contrair uma relação mais forte. E isso, irmãos, deve ser respeitado. Agora, quando se descontrola e precipita, é claro que vai ter um avanço antes da hora necessária, de fato, do que poderia ter feito e ser logrado mais êxito na sua vida. Enquanto os jovens obedientes, eles esperam tudo no seu tempo. E as coisas acontecem sem trauma nenhum, sem desavença, sem discussões, sem nada. E aí você faz a medição pelos próprios pais e dizem: eu agradeço meu filho porque ele estuda, porque ele trabalha e ele não está avançando em nada. Esses traumas são evitados no próprio jovem e também nos pais. E o importante, a própria igreja agradece por essa reação, ordenança familiar. E Tito diz no versículo 7 e 8 agora: em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, isso aos jovens, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Olha, doutrina incorrupta. O jovem deve fazer proveito de todos os ensinos recebidos dos pais e na igreja, e sempre auxiliam produzir pureza para torná-los cada dia melhores. Amém? Amém. Mostrar gravidade, outro ponto, é traduzida como honestidade. Podemos dizer: seja honesto com você, que você será honesto com os outros. O sentido é que tudo que garantirá respeito em caráter, opiniões e comportamento. O próximo é mostrar sinceridade. Significa incorrupção, incapacidade de decadência. E, portanto, seria aqui um sinônimo de pureza e honestidade. Esses jovens, irmão, presta atenção que todos os jovens, cuidado com a mentira. Primeiro diz o ditado que ela tem perna curta. Não minta, porque o pai da mentira é o diabo. Não adianta ser membro da igreja e ser mentiroso. Não adianta. Não adianta. Porque quem é sincero não mente e é confiável. Agora, os que mentem, mesmo quando fala a verdade, nós não acreditamos. Isso é péssimo. Linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Interessante, irmãos. Linguagem sã e irrepreensível. Você acha que um jovem crente da igreja é bom ele falar gírias? Meu, não sei qual dizer. Mano velho. Pai. Tem umas aí que... Você acha que dá para pregar o evangelho falando isso? Linguagem sã? Qual é a sua linguagem? Sabe qual é a nossa linguagem? É o que nós lemos. É o que nós vivemos. É o que nós lemos, é o que nós vivemos. É o que nós estudamos. Quem lê bastante a Bíblia vai diminuir as gírias. Quem lê muitos livros bons vai enriquecer o seu português. Ele vai criar palavras, ele vai ter uma conversação exemplar. Então, quem usa muita gíria mostra a falta de estudo que ainda tem. E Paulo diz, linguagem sã e irrepreensível, se a sua linguagem é sadia, isso é bom, ninguém tem o que dizer de você. Contra uma pessoa irrepreensível em sua doutrina santa e vida, nenhum mal pode ser alegado. Mas se for por injustiça, as pessoas vão se confundir quando falam mal de pessoas do bem ou de bem. Serão injustos. No mesmo trato, Paulo apontou para Timóteo:
1 Timóteo 4:12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, no fé e na pureza. Irmãos, tem como ser jovem e não desprezar o seu momento tão belo da vida? A juventude é o melhor momento da vida, pode ter certeza. Se é o melhor momento da vida, por que não é bem aproveitado junto com o Senhor? E é isso que Eclesiastes 12:1 pede e implora. Nenhum jovem da igreja precisa se comportar como um vovô para ser bom exemplo. Você não precisa ser uma vovó. Você não precisa de estar falando de tricô, de remédio, de leitura de bula de remédio. Você não precisa fazer isso, não é seu tempo. Não é verdade, irmão? Mas você pode ter uma linguagem muito boa, exemplar de jovem, orientar seus próprios jovenzinhos na escola, na sua família. Agora, se você entra no meio dos perdidos e se comporta como os perdidos, qual é a razão de dizer que é crente? Interessante que vai se envergonhar de dizer, até pelo tal comportamento que tem. Por isso que o ensino de Tito deveria enfatizar a vida prudente, sem sair das coisas da própria idade, de ser jovem. Uma jovenzinha agora estava dizendo para mim que ela brinca na praça de fazer chazinho, e ela pega a canequinha e enche de areia. E elas, amiguinhas dela, como os 3, 4 comadres, ficam conversando como se fosse um chá da tarde. Olha que saudável isso. E a gente tem que ter ouvido para ouvi-los. Isso é bom. Estar na infância sendo criança. É adolescente saindo da criancice para ser adulto, mas numa hora ainda que não pode resolver algumas questões e nem abraçar certas questões fora do seu tempo. Queira ou não aceitar, é a verdade. E tudo tem consequências. Se Tito agisse impulsivamente ou de forma irracional, ele provavelmente iniciaria algumas discussões lá em Creta. E ele não deveria fazer. Em lugar de convencer as pessoas sobre a verdade de forma rústica, ele também deveria ser prudente. E ele deveria ser respeitado, porque Paulo diz, exorta, repreende com severidade, porque eles precisavam. Não, isso não quer dizer que Tito chegaria gritando com eles, mas dizendo, está errado o que você está fazendo, precisa de mudar, precisa de melhorar, tal qual você está ouvindo agora. E pode ter certeza que a palavra que você, meu jovenzinho, está ouvindo agora, é mais amorosa do que quem lhe permite fazer as coisas fora do seu tempo. E o que vai dizer para você o que nós estamos falando? O tempo. Mas o tempo não volta. O tempo não volta. Depois que fez, está feito. Então nós falamos antes de acontecer. E essa é a função da igreja. Deveria ser a função dentro de casa também. Mas eu vejo que muitas vezes os pais, as mães, não têm mais força de controlar o ímpeto dessa jovialidade nesse jovem. E entristecem os pais. Entristecem os pais. Da mesma forma, Tito deveria ser grave, forte, com autoridade, para que eles parassem de fazer o que estavam fazendo, porque Tito chega no primeiro capítulo a dizer que ele deveria, Paulo diz para Tito, tapar a boca daqueles que estavam transtornando a igreja do Senhor. Isso é forte. Então a vida exemplar, os seus ensinos e a linguagem envergonhariam aqueles que pudessem desejar o mal de Tito. No versículo 9 nós vemos, exorta os servos que sujeitam aos seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a lealdade, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Aqui nós entramos numa outra questão social, irmãos. A questão da escravatura. Quero que você entenda bem. Nesse tempo, ter escravo e ser escravo era uma ordem social. Paulo não vai dizer é errado ser escravo, mas ele entra no comportamento do irmão que é escravo.
Se você é escravo, se comporte como escravo. E Paulo fala, não pede para eles fazerem uma revolta para obter carta de alforria. Então, pelo contrário, e ele diz, sujeita ao seu senhor, não seja contradizente com eles, porque a escravidão era comum nos dias de Paulo. Milhões de escravos viviam no Império Romano e muitos deles chegaram a fazer parte das primeiras igrejas. Sabia que muitos dos nossos primeiros irmãos eram escravos? Veja a carta de Colossenses, por exemplo, a carta de Filemão. Filemão foi um homem que tinha escravo. Paulo conseguiu converter um escravo em Roma e escreveu para Filemão, receba esse irmão como a mim mesmo, e se por acaso ele te deve alguma coisa, eu pago no lugar dele. Essa é a revolução que o Evangelho traz e ela é muito importante. De forma, irmãos, que esses comportamentos, os servos, isto é, os escravos, eles deveriam sujeitar-se aos seus senhores, pela natureza da posição de escravos, nas suas atitudes com relação aos seus senhores e ao trabalho que realizavam. O que ia ocorrer de fato desse comportamento deles? Eles deveriam tratar os seus senhores com respeito e, como lemos, em tudo lhe agradarem. Em tudo. Escravos não mais serviriam por força e por obrigação, mas porque eles amavam o Senhor e respeitavam os seus patrões, ou os seus donos, podemos dizer. E porque se orgulhavam do seu trabalho como digno, por servir ao Senhor e poder falar do Senhor pelo testemunho como escravos. Você acha que um escravo não pode pregar o Evangelho? E é assim que Paulo ensina. Dizer que os servos não deveriam contradizer, significa que eles não deveriam ser teimosos, ter reações impulsivas, incontroláveis, questionadores, ou qualquer coisa que fosse. E dizer também que eles não deveriam defraudar, refere-se a qualquer tipo de dolo, sim, irmão, até de pequenos roubos, de alguma coisa que eles poderiam fazer, de infidelidade mesmo, algum pequeno deslize que pudesse manchar o testemunho do nosso Senhor Jesus. Eu sei que é difícil tratar desse assunto por uma realidade que nós vivemos hoje, mas saiba você que o mundo tem muitos escravos ainda. Está cheio de escravos pelo mundo afora. E o comportamento do mundo das pessoas do mundo afora é este. Você pode comprar um celular feito na Índia, por exemplo, na China, por exemplo, e saiba você que você está comprando uma mercadoria, principalmente quem compra nessas lojinhas virtuais chinesas, você está comprando material de alguém que é escravo lá na China. Não estou questionando o que você está fazendo, não estou dizendo para você não deixar de comprar. É só para você dizer, não ser tão assim sem sabedoria, dizer, olha, naquela época tinha escravo, agora não tem mais. Tem e tem até mais que antes. É tudo calado, mas existe. Bom, irmão, tirando essa questão social e trazer a espiritual que nos interessa, só para ilustrar a sua mente, a mensagem do Evangelho, tanto aos jovens, quanto às moças, como os idosos, as idosas, e agora os servos, é que eles deveriam impressionar em todos os lugares que eles estivessem a mudança que ocorria na vida deles. Essa era a missão de Tito, para que eles pudessem ser pregadores do Evangelho e não reclamadores da vida, e não más influências dos mais jovens, e nem as idosas também despreparadas, porque nós vimos que as idosas gostavam de um vinho. E Paulo alerta sobre isso também, principalmente as idosas cretas. Olha, irmãos, fazendo isso, vai chamar a atenção das pessoas, vão ser curiosas em saber, mas o que aconteceu com este povo? Que agora reúne num certo lugar, e todos, independente do que faz, idade, sexo, têm o mesmo comportamento. Um comportamento fechado num tal de nosso Senhor Jesus Cristo, pregado por um apóstolo Paulo e outros apóstolos. Então as pessoas iam ver que eles destoavam do comportamento da ilha de Creta. E isso para nós ainda é um exemplo vivo.
para que, independente de classe social nesta igreja, todos nós devemos ter um comportamento santo, diferente de qualquer um lá fora. Esta é a regra geral do Evangelho. Amém? Que Deus nos abençoe.